fique livre da culpa. Livre-se da culpa. O Salmo 51, verso 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que deseja a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Muito legal aqui a gente poder estar vendo esse texto aqui, e aqui quando a gente para pensar naquilo que esse texto nos dá, a gente precisa entender o contexto. Davi, ele estava aqui junto, tinha acabado de receber a repreensão ali de Natã a respeito do seu pecado com Batseba. E aqui ele pôde entender e ver ali a sua história toda, talvez passando como um filme na sua vida inteira. E quando Davi, aqui, ele teve essa oportunidade, ele foi tomado talvez aqui pela culpa. Como ele mesmo disse em vários momentos aqui, a minha culpa, o meu pecado me persegue. Muitos de nós também não sabemos viver à sombra dessa culpa, à sombra dessa cobrança. Então, nós temos que pensar quais são as nossas atitudes diante desse problema chamado culpa. Primeiro deles é o quê? É a transferência de responsabilidades. Aqui, Davi foi muito claro: olha, eu pequei, só contra ti eu pequei. Então, ele foi muito sincero. Aquilo que nós precisamos ter diante da culpa é a sinceridade. Enquanto nós quisermos ainda colocar ali panos quentes nas nossas feridas, queremos ali transferir a responsabilidade. Não, eu sou assim por causa do meu pai. Eu grito com a minha esposa porque meu pai gritava com a minha mãe. Olha, eu arranhei meu marido porque minha mãe arranhava meu pai. Entende isso? A gente não pode viver sobre essa sombra. Outra coisa que a gente pensa nesse texto, que Davi nos ensina, é que nós não devemos fugir. Naturalmente, a tendência é o quê? A fuga. Mais uma vez eu volto lá atrás. Olha, não, eu não quero, eu não quero discutir o problema, não me venha falar agora, eu sei o que eu errei. Às vezes a gente pode até saber o que a gente erra, às vezes não, nós sabemos o que nós erramos. Mas quando nós fugimos do confronto, fugimos da disciplina, é isso que nos faz ali perder a oportunidade de nos livrar da culpa. Ou, às vezes, encobrir a culpa. É quando nós ali arrumamos desculpas, também ainda nas justificativas, para encobrir ali a nossa ausência. Agora, quais são as consequências da culpa na nossa vida? Veja bem, aqui eu ilustro para vocês algumas coisas aqui. Primeiro, a consequência principal é uma regressão espiritual. Aqui Davi, ele entendeu muito bem isso. Ele sabia que se continuasse vivendo aquela história, ainda que projetada ali na sua carreira de vida, ele já conhecia um Deus, então ele tinha que vencer, ele tinha que crescer em Deus. E a gente vê que Davi aqui tendo cometido um adultério, colocado o marido da dona lá para morrer, ele foi ainda chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele queria estar nessa vida crescente com Deus. Algo que também vem como consequência são aquelas angústias da nossa alma. Sabe, quando a gente fica ali preso naquela angústia, a gente não consegue romper as portas que se abrem talvez para a depressão? Essa também é uma consequência. Agora, como se ver livre desse sentimento de culpa? Nós precisamos fazer aqui, como aprendemos nesse salmo, confessar: Deus, o meu pecado é que eu menti ontem. Deus, o meu pecado é porque eu olhei ali aquela página pornográfica. Deus, o meu pecado... Sabe, você precisa dar nome ao pecado. Agora, você precisa de
abortar os seus pensamentos de pecado. Nós precisamos cortar toda a linha de acesso ao mal, abandonar a prática daquilo que nos traz a culpa. Se é a fofoca, se é o falar mal, se é o roubo, se é a corrupção, não sei. Os nossos pecados, eles só são diferentes, mas todos somos pecadores e esses pecados devem estar ali diante de nós, como Davi aqui o fez e o fez diante do Senhor. E para encerrar, nós precisamos de esquecer os nossos fracassos. Exatamente, os nossos fracassos. Muitas vezes os fracassos, eles se tornam aqueles companheiros ali do dia a dia. Olha, aquilo ali nos detém. Quando esse fracasso é uma imagem viva, é uma lembrança viva para todos nós, naturalmente ele sempre vai estar ao nosso lado. E nós não precisamos disso. Tem que ser, como eu sempre digo, aquele retrovisor do carro. Já viu? Dentro do carro? É uma peça pequena que você olha por 1, 2 segundos no máximo para você se referenciar do que vem atrás, do que se passou. Se você dirigir o carro da sua vida olhando para esse retrovisor, você vai bater. Então, esquecer o fracasso significa isso. É bem verdade que alguns pontos nos fazem crescer. E é sobre isso, então, que hoje a mensagem que eu trago para você é: livre-se da sua culpa. Entende? Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então vamos orar, celebrando essa liberdade em Cristo e tendo essas ferramentas para mudarmos a história aí do nosso viver. Vamos orar juntos? Deus, por esta manhã maravilhosa de quarta-feira, nós queremos nos valer da oportunidade desse novo amanhecer para exatamente nos arrepender daquele que foi o nosso pecado de ontem, das nossas falhas do ontem, porque isso já não mais nos pertence. Agora, Deus, queremos viver esse dia para o louvor inteiro da Tua glória. Queremos sim, ó Deus, ali renovar a nossa mente, queremos abandonar essa prática do pecado, mas, ó Deus, com o coração sempre aberto diante do Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos. Que o Senhor, como a Tua palavra nos diz, que o Senhor o incline conforme a Tua vontade, pois nós queremos viver a Tua vontade. Abençoa, Deus, aqui o nosso programa de hoje. Abençoa, Deus, a nossa Rede Super e abençoe também, claro, as famílias que nos assistem agora. Abençoe, Deus, todos aqueles que do lado de lá estão dessa telinha, que eles sejam abençoados, tocados e que eles entendam essa liberdade no Senhor, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então nós queremos nos apropriar aí desta liberdade. Abençoa as famílias da nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.